Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um programa Diversas, o Direito por Elas, com as queridas Marcela Ortiz, Priscila Pamela, eu, Gabriela Araújo, e hoje nós temos uma convidada especial, que é a Cláudia Patrícia Luna, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo e especialista em violência de gênero. Eu queria, antes de fazer a primeira pergunta para a Cláudia, maravilha esplêndida, explicar para vocês que nesse programa, excepcionalmente, a gente não vai contar com a nossa quarta diversa, que é a professora Juliana Bastos, porque até a gente conversou já em um dos nossos programas, essa questão da jornada dupla tem pegado muito para as mulheres advogadas, vai ser o tema também de hoje, e por conta disso, a Juliana, que é mãe, tem filho pequeno, ela está com alguns problemas aí para lidar com as gravações e com essa jornada tripla, né, que a quarentena tem imposto para as mulheres. E aí, já pegando o gancho, Cláudia, aqui explicando da ausência da Ju, e pegando o gancho, queria te dar as boas-vindas ao nosso programa. A gente sempre pensou em convidar outras pessoas, né, convidados especiais, e você era a nossa primeira da lista. Que bom que deu certo, que você aceitou o nosso convite. E aí, para começar o gancho, para a gente não perder mais tempo, eu queria te perguntar o seguinte: você que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, você tem aí o perfil, né, das advogadas no estado de São Paulo, qual é mais ou menos. Às vezes a gente fica com aquela impressão de que são todas privilegiadas, né, porque aquelas que aparecem no jornal, mas a gente sabe que a realidade é diferente. Eu queria saber como é que as mulheres, se você tem dados ou informações de como as mulheres estão lidando com a jornada dupla, as mulheres advogadas, agora com a quarentena, durante a pandemia aí que a gente está enfrentando. E também aproveitar, assim, já adiantando a pergunta para não ficar te interrompendo, como é que a questão da manutenção dos prazos processuais impactou aí na vida dessas mulheres? Porque, para quem não sabe, os prazos foram suspensos, né, porque o judiciário está trabalhando remotamente, mas os prazos voltaram, a advocacia teve que voltar aí a cuidar com esse sistema, mesmo sendo prazos eletrônicos, deve existir alguma dificuldade aí para as mulheres advogadas. Cláudia, a palavra é sua. Vamos estar. Opa! Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar as diversas pelo programa. Nossa, a Comissão da Mulher Advogada ficou extremamente feliz com a estreia do programa e dizer que nós acompanhamos vocês sempre. Então, é uma honra poder estar aqui. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Bem, Gabriela, realmente, essa questão da mulher advogada e desse cenário, face a esse cenário incomum de pandemia, como mulheres, isso com certeza trouxe também impactos para nós, né? Há uma tendência, por vezes, em dissociar a condição de mulher de advogada, mas eu acho que nunca nesse espaço, né, nessa circunstância, ficou tão claro, né, ficou tão óbvio que nós somos mulheres advogadas e que toda essa questão ela recai de maneira muito séria sobre a nossa realidade. Bom, só para poder contextualizar, a Comissão da Mulher Advogada da Seccional São Paulo, ela tem um perfil diverso, multifacetário. Né? Nós temos advogadas de diferentes classes sociais, de diferentes realidades. Nós temos advogadas em diferentes faixas etárias, né, em diferentes pontos, né, de partida e também nas suas carreiras. E isso, eu penso que essa diversidade contribui muito para que a gente possa ter esse perfil tão especial e tornar essa Comissão da Mulher Advogada tão plural, tão forte e, ao mesmo tempo, multifacetária. Né? Isso é muito importante. E a gente não pode aqui deixar de considerar que essa circunstância, não é? Essa pandemia de Covid-21, ela trouxe alguns aspectos muito específicos e que recaíram, né? Que eles aparecem muito mais agora nesse período. Por exemplo, nós, enquanto mulheres e advogadas, nós não estamos
nós não estamos livres e nem estamos isentas de sofrer ou de experimentar as desigualdades de gênero que o mundo, né, que a sociedade enfrenta. Então, eu quero dizer o seguinte: nós tivemos e temos de lidar, para além do nosso trabalho, com contextos outros, como, por exemplo, a divisão sexual desigual do trabalho. Algumas colegas têm o privilégio de terem suas funcionárias, suas ajudantes. E essas colegas também, pelo fato de terem essa estrutura, nesse momento estão sem. E elas precisam conjugar as suas atuações profissionais com trabalhos outros que elas não precisavam se preocupar, né? Então, nesse momento, nós estamos lidando com cuidados com a casa, cuidados com os filhos, cuidados com a nossa saúde mental, porque a gente não pode desconsiderar que esse cenário ele traz um considerável impacto à saúde psicológica de todos e todas, e também nós não estamos excluídas disso. E quando nós falamos desse perfil multifacetário das mulheres advogadas, a gente precisa pensar também, eu falei aqui de um perfil daquelas que têm mais privilégio, né? Nós precisamos pensar nas advogadas que não têm essa estrutura. E que a estrutura que elas tinham para o cuidado de seus filhos eram os seus pais. Esses pais, que são pessoas idosas, estão hoje nos chamados grupos de risco e elas não têm com quem contar nessa ajuda. E aí eu quero fazer um destaque específico para as mães solo, que não têm ninguém com quem contar e precisam estar atendendo as suas crianças com total exclusividade. E aí eu pergunto para vocês, como é que é possível fazer isso, considerando que escolas, creches não estão funcionando? E aí esses filhos estão conosco, precisando, demandando cuidados, atenção. Se eles são muito pequenos, eles demandam uma atenção mais exclusiva. E quando estamos em casa, até porque as nossas ausências, não é? Elas são mais frequentes por conta do nosso trabalho, eles querem a nossa presença full time. Isso também é complicado. E para quem tem filhos em idade escolar, além de nós não termos a escola, né? A escola não está lá presencialmente funcionando, mas ela demanda atividades escolares, o tal do homeschooling, e a gente precisa sentar com as crianças para poder acompanhá-las na realização dessas atividades. E, mais uma vez, eu pergunto, a que horas a gente trabalha mesmo? Como nós conseguimos ter um espaço ou concentração ou simplesmente um foco para desempenharmos as nossas atividades profissionais, né? Ainda que estejamos em home office. Fica realmente inviável. E as advogadas estão sentindo muito isso, estão numa situação extremamente complicada, né? Nós temos aí as advogadas que são idosas, que têm problemas com exclusão digital e acesso digital, que precisam, por exemplo, das casas da advocacia para poder viabilizar as suas petições. Temos as jovens advogadas que, por vezes, também, por falta de estrutura, não têm acesso a notebook, computador, essa ferramenta instrumental também em casa, né? Eu tenho advogadas jovens também que, 15 dias antes da pandemia, abriram seus escritórios, tem que fechar, mas o aluguel está lá para ser pago. Então, nesse cenário de realidades múltiplas, a gente precisa considerar todas essas especificidades. Não tem como nós dizermos que a mulher advogada ela tem um perfil universal. Nós precisamos sempre pensar nessa paleta de cores, nessas realidades que são diversas e, sobretudo, adversas nesse momento.
Eu sei que a Má vai fazer uma pergunta, mas só um gancho do que a Cláudia trouxe, da questão digital. Gente, a minha mãe é professora e minha mãe já é idosa. E a minha mãe, ela tá sofrendo, assim, num nível e que eu jamais imaginei dela me ligar chorando. E, filha, eu não consigo. Eu preciso postar esse tipo de conteúdo, uma ferramenta chamada tal, né? Hoje é a ferramenta tal. E, cara, assim, inviabiliza o trabalho, porque a gente não se preparou, evidentemente, ninguém para uma pandemia nessa proporção, mas que, assim, e não pensamos de forma coletiva, no universal mesmo. A gente não se adapta para atender a todos, né? E a todas. É um recorte super, assim, cruel, inclusive, com parcela muito significativa da população. Eu achei interessante que a Clau falou sobre a questão das casas de advocacia, porque a boa parte da advocacia que não tem recursos, essa questão da internet, eles usavam a casa da advocacia como escritório para peticionar, porque não é todo... As pessoas pensam que advogado é rico, né? Mas boa parte das advogadas não tem internet boa para poder fazer o peticionamento eletrônico, né, Clau? Exato, exatamente. E a gente precisa considerar que houve uma mudança paradigmática no perfil da advocacia, né? Nós tínhamos uma advocacia que antes era muito aristocrática, mais elitizada, e de uns tempos para cá, pelo menos nos últimos 10 ou 15 anos, a advocacia passou pelo fenômeno da proletarização da classe. Então, nós temos advogadas e advogados aí que estão em diferentes níveis, né, sociais, culturais, de acesso. E quando nós pensamos nessas diversidades, a gente precisa pensar em todos esses contextos, né? Então, isso realmente é preocupante para nós. E aí eu imagino que vocês devem estar pensando como é que vocês estão dando conta disso. Daí a importância de nós pensarmos numa construção coletiva. E a Comissão da Mulher Advogada, ela tem se consolidado numa perspectiva de rede para podermos ajudar, ao menos nessa situação em que nós estamos, ajudar as colegas que estão passando por esses problemas. Aquela que não pode peticionar, uma ajuda, as outras vão e conseguem resolver, né? Pensando aí em várias realidades para tentar. Quem tem notebook a mais ajuda para emprestar para outra, né? Quem tem uma internet melhor já desenvolvem-se parcerias. Por quê? Nós não temos... nós precisamos até pensar em estratégias criativas e, sobretudo, coletivas para superarmos essa circunstância, que não é fácil. Isso porque também nós não consideramos um outro dado, o impacto à saúde psicológica e, sobretudo, à saúde mental de mulheres advogadas nesse período. A Organização Mundial da Saúde já referenciou e reconheceu que a advocacia é uma das carreiras onde se encontra mais tendências ao suicídio. Então, vocês imaginem, nesse contexto, onde nós temos, por exemplo, mulheres advogadas já em fase de idosidade, morando sozinhas, em isolamento social. Pensamos também em advogadas jovens, sozinhas, ou seja, advogadas morando sozinhas, isoladas, onde nós temos relatos de uso de álcool associado a remédios, para poder dar conta dessa realidade que onde nós estamos aí enfrentando essa dualidade entre vida e morte, uma verdadeira anomia, né? Então, a gente também tem que pensar em tudo isso, né? Até porque a situação por si só já causa um impacto psicológico em nós. Então, imaginem nesse contexto várias pessoas, aqui especificamente advogadas, onde há casos maior de depressão, casos de ideações suicidas, uma tendência a consumo de álcool e medicamentos, drogas lícitas, no caso, medicamentos, essa associação para poder dar conta do impacto que essa circunstância coloca, e ainda um outro contexto, que são as advogadas que se encontram numa situação de violência doméstica agravada por essa circunstância de pandemia. É muito complicado, né, Cláudia, a situação que a gente está vivendo. E
E a segunda pergunta que a gente preparou para você, e essa vai ser feita por mim, há alguns dias, na semana passada, hoje é dia 19 de maio, esse programa normalmente vai ao ar depois de 2, 3 dias no máximo. Na semana passada, a gente teve uma matéria veiculada na Folha de São Paulo que abordava a questão da dupla jornada. E essa matéria, ela só ouviu homens. A partir dessa matéria, a gente teve coletivos de mulheres que assinaram um manifesto em repúdio a mais essa invisibilidade atribuída às mulheres advogadas. E a gente queria te perguntar o que você achou de tudo isso, inclusive por ser uma das articuladoras dessa manifestação de repúdio. Nós sabemos que você foi uma das mulheres que atuou para que isso saísse do papel e que isso virasse de fato uma realidade. E na sequência a gente teve a realidade, a gente teve uma resposta do jornal da Folha de São Paulo. E, além disso, hoje eu vi que o Estadão, inclusive, veiculou uma matéria também nesse sentido. Mas vamos lá, que a gente quer muito te ouvir. Bom, eu acho que diante do que vocês já ouviram um pouquinho, do que eu já compartilhei com vocês, vocês precisam considerar o quanto as advogadas estão ainda extremamente preocupadas, extremamente impactadas por essa situação. Então, avaliem quando elas se dão conta e se deparam com uma matéria daquele tipo. Né? Elas ficam loucas. Eu fiquei louca quando eu vi aquela matéria. Eu fiquei louca. Nem preciso dizer... E eu nem tenho filho, hein? Eu nem tenho filhos. Eu não tenho filhos, Cláudia. Exato. Então, assim, eu tô, assim, então, o privilégio lá em cima. Exato, exatamente, né? Então, você imagina a repercussão dessa matéria, considerando todos esses detalhes que eu coloquei aqui, eu compartilhei com vocês aqui, como elas recepcionaram essa matéria. Eu digo que essa repercussão não aconteceu apenas em relação à Comissão da Mulher Advogada de São Paulo. Essa repercussão aconteceu em todas as comissões da mulher advogada das seccionais desse país. Nós temos um grupo de WhatsApp onde nós interagimos, trocamos ideia, conversamos com as presidentes de comissão da mulher advogada de todas as seccionais e foi unânime a revolta e a repercussão negativa trazida pela matéria, né? E aí, nós nos colocamos na seguinte situação. Como nós vamos responder a isso? Isso não pode ficar desse jeito, porque nós recebemos aí todo esse conjunto de realidades, né, dessas situações todas, e como é que a gente vai responder? E ainda bem que, quando a matéria foi veiculada, houve uma nota do coletivo UMA, da União de Mulheres Advogadas, e também da Defende, da Rede Feminista de Juristas, mostrando isso. Falei, puxa, era tudo o que nós precisávamos. Falei, gente, é agora. E aí começou, né? Socializaram a nota, nós também observamos a nota, fizemos um pequeno acréscimo, e depois começou a articulação para conseguir as assinaturas. Quando isso foi colocado no grupo da Comissão da Mulher Advogada, todas, eu assino. Quando foi socializado com os grupos das outras seccionais, né, também todas assinaram. Em menos de 3 horas, né, todas, né, as pessoas envolvidas aqui, as entidades, conseguiram assinaturas e adesões. Eu digo para vocês que em menos de 3 horas nós conseguimos 346 assinaturas. E digo que até agora existem mulheres querendo aderir e assinar a nota. Tamanha repercussão, né? O que nós aprendemos com isso? E eu acho que foi pedagógico, porque nós temos um mundo que ainda não consegue ter essa lente de gênero. Nós ainda somos invisibilizadas enquanto mulheres nesse mundo. E isso não é diferente quando nós falamos de mulheres no mundo jurídico. E por quê?
em especial nós mulheres. Nós estamos chegando à seguinte conclusão, que no mundo jurídico nós não somos reconhecidas como mulheres, nós somos conhecidas como qualquer outra categoria, como mulheres não. Então, um dos grandes esforços e do papel da Comissão da Mulher Advogada nesse momento é fazer com que a gente possa se reconhecer, não é? Nessa essência, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto advogada, enquanto mulher nas carreiras jurídicas, né? Seguindo, só para a gente não perder o gancho do teu raciocínio. Enfim, nessa questão da invisibilização da mulher advogada, a gente sabe o quanto é difícil, né, para a advocacia, para a mulher mesmo, já fora da situação de pandemia, que é muito a dificuldade que nós enfrentamos para chegar em altos cargos, para ocupar bancas, né, muito importantes, enfim, até mesmo pelo Quinto Constitucional, para as indicações de mulheres nesses espaços. Como é que você vê isso? Tem algo que se pense, ainda que seja a longo prazo, para que a gente consiga lidar com a frustração mesmo, porque o fato de ser mulher acaba nos retirando de alguns espaços, né? Então com frustrações e com diminuições, enfim, da nossa capacidade, sempre os mesmos homens opinando advogados, né, de um mesmo assunto, porque a mulher só pode falar de feminismo, então, assim, em que momento, onde é que a gente joga lá na frente para conseguir falar, temos algo, vamos lá, vamos buscar, porque, enfim, nós estamos cansadas disso, dessa invisibilização e dessa colocação num espaço menor do que o que nós precisamos ocupar. Bom, eu acho muito interessante quando a professora doutora Patrícia Tuma, que também é uma advogada, ela coloca na sua obra a questão do teto de vidro para as mulheres advogadas, né? E quando eu penso no que a doutora Patrícia Tuma coloca no seu livro e contextualizo agora, mais especialmente nesse cenário em que a gente está se debruçando e vivenciando ainda mais essa experiência, a gente percebe o quanto para nós mulheres advogadas, considerando, novamente, a questão da divisão sexual do trabalho, o quanto para nós é difícil, considerando ainda essas especificidades que as mulheres advogadas têm, romperem esse teto de vidro. Para as mais privilegiadas, né, as que desfrutam de melhores condições, é romper um teto de vidro. Para outras, em especial, considerando as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres travestis e transexuais que estão na advocacia, eu diria que é um teto de vibrânio, é um teto de titânio. É muito mais difícil você romper isso. Agora, como é que a gente precisa pensar daqui para frente que essas mulheres possam ocupar carreiras jurídicas e pensar em espaços como o Quinto Constitucional para estar no sistema de justiça? Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa pensar um pouco no que diz a Resolução 33 da própria Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. A Resolução 33 fala que o sistema de justiça deve pensar, refletir e atuar sempre considerando a perspectiva de gênero. Então, eu diria que o sistema de justiça ele não deve fazer esse exercício apenas considerando jurisdicionadas e jurisdicionados. Ela deve também pensar nas mulheres de carreira jurídica que estão nesse sistema. E eu quero trazer para vocês, quero compartilhar para vocês a experiência de uma rede magnífica, que é a rede Abayomi de Juristas Negras, que tem um trabalho de preparar mulheres negras que não estão nessa escala, nesses espaços de privilégio, para que elas possam pensar e possam, sobretudo, serem preparadas para ingressar nessas carreiras jurídicas. Então, eu penso que iniciativas como essas, específicas, pensando nessas realidades, elas são importantes para que a gente possa pensar novos paradigmas de inclusão e, sobretudo, não só de inclusão, mas de pertencimento de mulheres que são diversas,
nesses espaços onde não há reconhecimento, ainda há muita invisibilidade e ainda há dificuldades de acesso igual. E também garantir a permanência nossa nesses espaços, né? Importantíssimo que você já fez a questão da interseccionalidade, porque eu ia falar ainda mais quando se trata de mulheres negras, né? E aí você já colocou também as mulheres trans, as mulheres, enfim, travestis, né? As lésbicas, porque são várias interseccionalidades, né? Que perpassam aí a essa questão de exclusão. Então eu acho, nossa, adorei a iniciativa, eu vou até fazer uma busca para me inteirar um pouquinho. Desculpa, gente, que eu me empolguei. Gente, eu acho que o nosso tempo já tá passando, né? Eu não sei, eu não controlei aqui, mas foi tão rápido, mas... Foi mesmo. Eu queria fazer mais perguntas, mas eu acho que não vai dar tempo. A gente já tá nos 26, chegando nos 26. Ai, Cláudia... Bom, a gente pode... É que se deixar, a gente fica aqui conversando com a Cláudia para sempre, né? Obrigada, Cláudia. Se você puder voltar para a gente continuar o nosso papo num novo programa, porque foi maravilhosa, foi uma aula aqui. Eu estava até anotando as coisas que você estava falando aqui para depois estudar um pouco também. Puxa vida. Bom, Cláudia é um espetáculo de mulher. Ai, nossa, gente, olha. Muito. Eu tenho que agradecer assim imensamente, e eu também até deixei, né, peço desculpas, de contemplar uma outra realidade, que foi a realidade das mulheres advogadas com deficiência, né? Tem outras também especificidades, várias aí, né? Então eu quero agradecer quero agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês, diversas, dizer que eu amo acompanhar o programa, amo o que vocês trazem de discussão, e nós, mulheres advogadas, somos aí, fãs de vocês. Nós nos representadas aqui, e dizer que parabenizar a vocês e a ESA por essa iniciativa, e que a gente possa voltar e trazer várias de nós aqui também, e à disposição de vocês, não é? E dizer que lá no Congresso Nacional da Mulher Advogada, nós criamos a hashtag, né? Já pensando em vocês, somos mulheres, somos advogadas, somos diversas. Então, somos todas diversas, viu? Somos diversas, gente. E eu tenho a camiseta. É verdade. Depois a gente vai compartilhar com vocês, viu? Quero adecer imensamente. Depois a gente vai te mandar a caneca, né? Também. Com certeza, gente. Afinal de contas, eu também sou diversas, né? Então, quero a caneca, vou cobrar. Obrigada. Vai ganhar. Pode deixar. Querida, muitíssimo obrigada mesmo pela participação aqui conosco hoje. Foi um imenso prazer recebê-la para bater um papo aqui com essas diversas sobre um assunto tão importante que a gente tem tentado tratar aos pingos, né? Porque é um universo realmente muito, muito extenso, mas você conseguiu aqui abrir um panorama essencial para o debate. Muito obrigada. Obrigada. Gente, eu posso terminar só com uma citação da Audre Lorde, só para não perder a oportunidade? Audre Lorde, uma feminista, escritora estadunidense, ela diz o seguinte, que jamais serei livre enquanto outras mulheres forem prisioneiras, ainda que as correntes delas sejam diferentes das minhas. Então, isso é diversas, isso é ser diversa. Eu só tenho que agradecer a você. Obrigada, Cláudia. Obrigada. A Cláudia fechou já. Obrigada. Tchau, gente. Contem com a gente. Amei. Até a próxima. Até.